Podem sentar-se, irmãos. Meus amados irmãos, hoje irei tratar um pouco sobre a questão do louvor. E o louvor, irmão, ele está dentro de um contexto de adoração. E adoração é atribuir honra a alguém que é digno. Nós podemos ver isso no Salmo 18, verso 3, que é o texto que eu também utilizarei como base para o início desse estudo. Salmo 18, verso 3. O texto vai dizer assim, para fundamentar essa definição de adoração, que é atribuir honra a alguém que é digno. Salmo 18, 3 vai dizer: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Nós vemos aqui que o salmista, ele testifica da dignidade daquele a quem o louvor é dirigido e a invocação também. Esta invocação aqui, irmãos, é num contexto de culto, de adoração ao Senhor, e ele testifica da dignidade daquele que receberá louvor. Ele é digno de louvor. Por isso a adoração é atribuir honra a alguém que é digno de tal adoração. Por aí nós já podemos filtrar, irmãos, alguns tipos de louvores onde a honra é atribuída a alguém que não é digno dela. Às vezes é um ídolo, é um astro da música gospel, às vezes é algum irmão, é o homem, às vezes é o relacionamento, quer seja paterno, materno, às vezes é o relacionamento amoroso. Ou seja, tem outras coisas a quem é dirigido o louvor que não ao Deus da Escritura. E isso é importante porque, irmãos, porque exatamente é por falta de conhecimento disto que muitas pessoas têm produzido louvores que vão tratar de relacionamentos, vão tratar de amizade, vão tratar de família, mas não considerando Deus como o autor das tais, aquele que é digno porque ele é o construtor destas amizades, na qual nessas amizades devemos reconhecer a mão de Deus nela, mas essas coisas são tratadas por si mesmas, excluindo Deus do conteúdo da canção. A família é uma bênção, meu, mas quando ela ocupa o lugar de Deus, ela se torna, em outras palavras, uma maldição, um ídolo. Por isso Jesus diz: aquele que não me amar mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, não são dignos de mim, não podem ser meus discípulos. Então, apesar de nós cantarmos louvores que venham falar da família, mas que esse louvor no seu conteúdo seja um atribuído ao Deus como criador e mantenedor desta família. Ou seja, não podemos colocar essas coisas como o centro do louvor, mas o Deus dessas coisas é que devem ser o centro do louvor. E o louvor, irmãos, faz parte dessa adoração, na qual eu iniciei aqui definindo. Como diz o pastor, irmãos, Paul Misicom, que é o autor desse livro aqui, um pastor batista, A Música na Bíblia, ele vai dizer desta maneira: há casos em que os hinos são considerados como auxiliares do culto, algo que nós colocamos e acrescentamos ao culto, que também pode ou não ter esses louvores ou essas canções, ao que pode ser omitido ou que pode ser adicionado, quando na realidade esses hinos são o próprio culto ao Senhor. Ele não vai tratar aqui, definir o louvor como algo que pode ser acrescentado ou pode ser omitido no contexto de adoração, mas na verdade ele vai dizer que os hinos, os louvores são o próprio culto ao Senhor, de maneira que para a adoração ele não pode ser dispensado, ele deve fazer parte sim da nossa adoração. E louvar a Deus é elogiá-lo. Como eu disse, a adoração é atribuir honra àquele que é digno, e o louvor é uma forma de nós elogiarmos, é o meio pela qual o Senhor escolheu e definiu para que nós venhamos adorá-lo, atribuir-lhe glória, honra, louvor e elogiá-lo. A palavra louvor, ela tem sua origem no verbo loar,
do latim laudare, ou seja, elogiar, louvar, venerar. Aquele que louva ao Senhor está o elogiando. Por isso que nós devemos ter cuidado com o louvor, por causa daquele que é o objeto deste louvor. E existe, irmãos, dentro das Escrituras, como nossa regra de fé e prática, dois princípios elementares para regerem o conteúdo e o ritmo do louvor. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. E os salmos são o inário dos israelitas. É o inário dos israelitas. É a harpa cristã, por assim dizer, parafraseando, dos israelitas. E nós podemos absorver do conteúdo dos salmos dois princípios elementares para a composição de um louvor e o ritmo que será colocado na letra do louvor. O primeiro princípio que deve reger o louvor é a ontologia de Deus. O que é isso, irmão? Ontologia é o estudo do ser. Ou seja, quem Deus é deve ser conteúdo dos louvores. Nós devemos cantar os atributos divinos. Esse é o primeiro princípio que deve reger, irmãos, os nossos louvores. Quem Deus é. E nós veremos em alguns salmos que o conteúdo desses salmos vai exatamente tocar este ponto: quem Deus é, os atributos de Deus, a ontologia de Deus. E isso é tão sério que 70% dos atributos divinos estão contidos nos salmos. 70% dos atributos divinos estão contidos nos salmos. E o salmo que eu quero utilizar aqui como exemplo deste princípio bíblico que deve reger um louvor bíblico e cristão é o Salmo 30, verso 4. O Salmo de Davi diz assim: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Ou seja, o autor deste salmo, ele diz que nós devemos cantar ao Senhor, nós que somos santos, separados, e celebrar a memória da sua santidade. E uma das formas de celebrarmos a santidade de Deus, que é um dos seus atributos, é louvando e bendizendo e elogiando a Ele quanto a grande e transcendente santidade que Ele tem. Nós podemos ver isso também, irmãos, nos serafins que apareceram na visão de Isaías, e eles louvavam a Deus dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos são os primeiros que foram, irmãos, beneficiados com essa ferramenta maravilhosa de poder louvar ao Senhor. O louvor, a música é anterior à criação do mundo, irmãos. Já havia música e louvor nos céus perante o Senhor. Olha que maravilha! E lá não havia outro conteúdo de louvor senão falar do que Deus fez e de quem Deus é. Não havia louvor para falar de namoro, não havia louvor para falar de amizade, não havia louvor para falar de outras coisas como se elas fossem um sim em si mesma, não. Eles só conheciam um conteúdo, que era bem dizer quem Deus é e o que Deus fez. E o primeiro princípio é esse, que deve reger o nosso louvor e a nossa música: é quem Deus é, Deus e os seus atributos. Salmo 54:6 é outro exemplo, onde nós vemos alguns dos atributos de Deus sendo, irmãos, motivo e conteúdo da música de Deus. Salmo 54, verso 6: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Irmãos, eu acho isso maravilhoso e eu vou dizer o porquê. Ouça o que eu vou dizer aqui. A forma como alguém adora, a forma como alguém louva, diz muito do Deus dessa pessoa. Eu posso saber quem é o Deus dos irmãos com base na adoração dos irmãos. A adoração de um crente diz muito do Deus
dele. A adoração de um crente, o tipo de louvor, as características de louvor, o ritmo do louvor, o conteúdo do louvor que ele profere a Deus, vai dizer muito da visão que ele tem de Deus. Por isso é importante nós conhecermos atributos divinos, irmãos, da maneira mais profunda que nós pudermos conhecer, para que nós possamos adequar a nossa adoração e o nosso louvor a quem Deus é. E por falta deste conhecimento de quem Deus é, ou por uma visão desviada de quem Deus é, muitas das nossas músicas e adorações têm sido irreverentes. O que leva alguém a adorar a Deus de forma irreverente, produzir e cantar um hino de forma irreverente? A visão pequena e desviada do Deus que ele diz servir. Porque se nós temos em vista a santidade de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, nós não podemos adorar, irmãos, de maneira irreverente. Não podemos. Por isso é importante nós entendermos que um princípio bíblico que deve reger nosso louvor é quem Deus é, Deus e os seus atributos, para que com esse conhecimento nós venhamos acomodar o conteúdo e o ritmo do louvor a quem ele é. E certamente aqueles que nos observarem cultuando a este Deus, tendo conhecimento dos seus atributos, vão dizer: aqui o Deus deles é de fato um Deus digno de glória e de honra. Olha a reverência, olha o conteúdo musical, olha o ritmo que é utilizado. Esse Deus aqui, ele transmite seriedade e traz um temor e um tremor sobre o ambiente, de maneira que nós não podemos adorá-lo de qualquer maneira. Porém, se adorarmos a Deus de maneira irreverente, essa é a visão que chegará para outras pessoas que não nos conhecem, quando passarem em frente ao culto. Rapaz, quem é que eles estão adorando ali? Olha como é que eles se comportam. Que Deus é esse? Então, irmão, nós devemos ter cuidado com a forma da nossa adoração e com o conteúdo e o ritmo dos nossos louvores, para que nós não venhamos transmitir uma visão distorcida do Deus da Escritura. O primeiro princípio é esse, que deve reger o louvor bíblico. O primeiro princípio é a ontologia de Deus, Deus e os seus atributos. E nós vimos dois aqui, a bondade e a santidade de Deus. O segundo princípio são as maravilhas, as obras e os feitos de Deus. O segundo elemento que deve reger a nossa adoração e nossos louvores é o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. São as obras do Senhor, os feitos do Senhor. Podemos ver isso no Salmo 9, verso 1. Salmo 9, verso 1 e verso 11. Vai dizer assim, meus amados, um salmo de Davi também: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Irmãos, eu preguei sobre esse tema recentemente lá em Marizeiros, no culto de doutrina, irmãos, e foi uma maravilha do céu. Porque uma coisa eu posso dizer para os irmãos sem titubear: aqueles que sofrem de amnésia espiritual, eles são levados a ficarem mudos, a serem emudecidos. Aqueles que esquecem da purificação dos seus antigos pecados, como diz o apóstolo Pedro, ou que sofrem da mesma amnésia que Israel, que esqueceu do maná de Deus, que esqueceu da água que veio da rocha e ela murmurando: Deus nos tirou do Egito para morrer de fome e sede, quando Deus fez maná cair do céu, fez codornizes caírem do céu, fez água sair da rocha. Aquele que esquece os feitos do Senhor, ele vive com a boca fechada, ele não abre para glorificar, exaltar e louvar o nome do Senhor. Mas se nós lembramos dos feitos do Senhor, lembramos de onde Deus nos tirou, o que Deus fez, as curas que Deus curou, as obras maravilhosas de libertação que Deus fez, nós não podemos ficar calados, irmãos, não podemos, não é possível. Pelo contrário, quando lembramos dos feitos do Senhor, o crente só responde abrindo a boca e glorificando e exaltando aquele que é digno de honra e glória.
Pode prestar atenção, se tem um crente muito calado, ele está com algum problema de amnésia espiritual. Ele esqueceu de onde Deus tirou ele esqueceu da cura que já veio sobre ele, da provisão material que já veio sobre ele, das libertações, dos milagres, de todas as maravilhas que ele já viu. Agora lembre ele disso, você vê se ele não responde com glória que estronda o teto. Por isso, irmão, muitos de nós têm perdido de vista a adoração bíblica, porque nós não meditamos naquilo que Deus fez em nossas vidas, nas maravilhas do Senhor. E eu vou citar um exemplo prático na Bíblia. Lá em Êxodo, irmãos, capítulo 15, quando o povo de Israel sai debaixo da escravidão que havia no Egito, um povo, irmãos, que penava, sofria, era afligido e clamavam a Deus, até que o Deus de Israel, diz o texto, lembrou-se da promessa que ele fez aos patriarcas. E então no Êxodo 15, quando eles veem as maravilhas do Senhor, as pragas, quando eles veem por fim, irmãos, o mar vermelho sendo aberto, eles passando a pé enxuto, porém quando o exército de Faraó vindo atrás, as águas se fecham matando aquele exército afogado. Miriam não conseguiu ficar calada, irmãos. Miriam não conseguiu ficar calada. E vamos ver o resultado, irmãos, daquilo que aconteceu depois de verem e contemplarem os feitos do Senhor. Êxodo, capítulo de número 15, verso 20. E ia entre o campo dos egípcios, perdão, irmãos, eu estava lendo o capítulo 14, Êxodo 15, verso 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamboril, um instrumento de percussão, na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças, e Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha que maravilha, irmãos, quando eles viram aquelas águas como paredões, eles passando a pé enxuto, e na hora que eles passam, vem um exército, e aqueles paredões caem, matando o cavalo e os seus cavaleiros. Elas pegaram o instrumento de percussão, começaram a dançar, e ela começou a proferir: cantai ao Senhor, porque gloriosamente ele triunfou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ela ficou maravilhada com aquele feito do Senhor, e foi o que ela fez: vamos cantar ao Senhor, porque ele triunfou. E nós temos mais do que motivos, irmãos, para cantar ao Senhor, para colocar no conteúdo dos nossos louvores as maravilhas do Senhor. E eu quero fazer uma observação aqui. Alguém poderia dizer assim: irmão, eu entendi que nós devemos ter no conteúdo do louvor os atributos divinos sendo cantados e os feitos do Senhor, mas aqueles louvores, irmãos, que falam do homem, que o homem foi alcançado, de que o homem foi perdido, esse louvor não seria antropocêntrico, não? Por exemplo, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Não seria antropocêntrico? Porque diz, olha, foi na cruz que um dia eu vi, como alguns argumentos, né? Olha, eu. Esse louvor não seria antropocêntrico, não? Não, irmãos, porque é cantado o que Jesus fez na vida do tal, é cantado a maravilha e os feitos do Senhor na vida daquele que creu, está dentro do padrão bíblico. Nós cantamos: foi na cruz que um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Nós não estamos cantando para nós estamos cantando do feito do Senhor na vida daquele que creu. Então está dentro do segundo princípio bíblico aqui, os feitos do Senhor. Nós podemos cantar esses louvores que falam de eu, porque alguns dizem: não, porque tem eu, então é antropocêntrico. Não, mas diz do que a seu respeito? Foi das maravilhas da obra de Deus na sua vida? Então está dentro do padrão bíblico. E tem inúmeros salmos, irmãos, onde Davi vai cantar aquilo que Deus fez na vida dele. Ó minha alma, porque estás triste e abatida, louva ao Senhor. Mas ele está falando da alma dele. Alguém pode dizer: é antropocêntrico, Davi está falando dele, da alma dele, podendo estar falando de Deus. Mas ali ele está mostrando que a alma dele não deveria se entristecer, porque Deus o socorreria.
Então, nós não podemos classificar um louvor como antropocêntrico, porque simplesmente fala de uma pessoa, que não Deus, de um ser humano, da obra de Deus no ser humano. Porque a obra de Deus no ser humano é um feito do Senhor, e cantar os feitos do Senhor é bíblico, irmãos, é bíblico. E para encerrar esse segundo princípio, vamos ler o Salmo 26, verso 7. Nós veremos aqui mais um hino inspirado da harpa cristã judaica, parafraseando aqui, o hinário judaico, inspirado por Deus. Salmo 26, verso 7. Diz assim: para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Então nós devemos, irmãos, cantar as maravilhas do Senhor, cantar quem Deus é e o que Deus faz na vida daquele que crê, das maravilhas do Senhor. Então esses dois princípios são eles a régua que irão, irmãos, definir se um louvor ele é bíblico ou não. Se ele está dentro desses dois princípios, é um louvor que você pode cantar. E aqui me limitando à letra do hino, ao conteúdo do louvor e também os feitos do Senhor. E nós não podemos, irmãos, ter a música como algo neutro, como algo que assim não tem um poder tão grande de influência, de maneira que nós podemos tratar com leviandade o tipo de louvor nos nossos cultos. Não, irmão, não se preocupa não, irmão. O louvor não não tem esse poder tão grande de influência não. Deixa ele cantar esse louvor aí, é só um, mas 99% são bíblicos, mas esse aí não é tanto, não há problema. Irmãos, nós não podemos tratar com leviandade a importância do louvor, porque o louvor ele tem efeitos poderosos na vida daquele que ouve. Ele tem efeitos físicos, efeitos psicológicos e efeitos espirituais. Os efeitos do louvor atingem o homem na sua totalidade, na sua tricotomia. Irmão, não acredito nisso. Irmão, pois eu vou mostrar para você, e eu vou usar um texto bíblico, onde uma pessoa se beneficiou do louvor nessas três áreas da sua existência. Lá no 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. Saul usufruiu dos efeitos da música, dos efeitos físicos, psicológicos e espirituais. Segundo 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 23. Diz assim, meus amados irmãos, vamos ler a partir do verso 22, 1 Samuel 16, 22 ao 23. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha que coisa tremenda. E eu vou fazer aqui uma observação. Aqui o foco é o ritmo, nem ao cantado eu creio que tenha sido, pode ser que sim. A Bíblia não diz se foi cantado algo ou não, mas diz que ele tocou a harpa. Então o que eu posso apelar aqui de modo claro é que houve um ritmo que Deus utilizou para atingir os três aspectos de Saul: o aspecto físico, psicológico e espiritual de Saul. Pressupondo que ele não tenha cantado, mas ainda que ele tenha cantado, nós vemos o poder do ritmo também, musical. E eu vou falar um pouco sobre ele já já.
Veja, irmão, verso 23, e sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão, então Saul sentia alívio. Esse sentir alívio, irmãos, aponta para o aspecto físico, do efeito físico da música. A palavra no hebraico para alívio é ravash, que quer dizer o quê? Uma palavra que se refere a um bem-estar físico de uma pessoa. O entendimento seria esse: ele teve o seu corpo relaxado ao ouvir aquela harpa ser tocada. O seu corpo relaxou, ele sentiu um bem-estar físico. Isso ao tocar a harpa. Nós vemos que houve aí a produção de um efeito físico, onde ele ali, irmão, sente o bem-estar físico. A palavra ravash aponta para isso, onde ele sente um alívio, um relaxamento muscular do seu corpo, que eu pressuponho que estava debaixo de grande tensão por conta daquela ação maligna sobre ele. De maneira que ele estava tenso, creio eu, como alguém quando vai tirar a habilitação de carro, né? Pelo menos eu, quando fui tirar, irmão, ficava todo duro no carro, tenso. Até o avaliador dizia: rapaz, relaxa um pouco. Mas era tenso, todo duro. Eu creio que Saul se encontrava daquela maneira, mas quando tocou a harpa, é como se ele relaxou. Olha que coisa maravilhosa. Tem um livro, que eu também tenho ele aqui na minha bolsa aqui, irmãos, que é Os Perigos Traiçoeiros do Rock, pela Batista Regular. E ele vai provar, o autor, cientificamente, que o rock, o ritmo do rock, que é caracterizado por um ritmo pesado, com volume alto, mata a planta. Plantas são mortas quando você coloca uma caixa de som com ritmo de rock pesado em direção a elas. Segundo o autor do livro, que ele vai relatar essa experiência que houve científica, foram colocadas 2 caixas de som, uma voltada para uma planta que estava em crescimento, com a quantidade de horas no período de tempo, enquanto ela ia crescendo, e vai dizer que aquela planta, ela se inclinava para o lado contrário da caixa de som, e ela rapidamente secava e morria. Porém, quando colocava na outra caixa, se eu não me engano, música clássica, a planta crescia inclinada para o lado da caixa, e durava muito mais tempo de vida do que aquela que estava sujeita ao ritmo do rock. Outra experiência que houve, se eu não estiver enganado, tenho até o livro aqui, vai dizer que havia uma indústria, irmãos, que muitos peixes, aquela indústria, ela tinha uma parte que era dentro do mar, e muitos peixes, se eu não estiver enganado, entravam nas tubulações e nas ventilações submersas, e danificava lá essa parte da máquina. E eles resolveram colocar caixas submersas com ritmo de rock durante um período do tempo, do dia. E por incrível que pareça, os peixes não chegavam perto da caixa. Chegavam até um tempo e voltavam. Não entravam mais. Isso aí cientificamente. Então o ritmo não é neutro, irmãos. E eu vou mostrar biblicamente isso. Nós vemos aqui que o efeito físico sobre Saul foi ele ter o seu corpo relaxado antes, que estava debaixo de grande tensão. E continua dizendo que então Saul sentia alívio e se achava melhor. Aqui aponta para o aspecto psicológico que a música afeta, o efeito psicológico. Veja, a própria expressão diz que ele se achava melhor, aponta para uma questão subjetiva, psicológica. E no hebraico, irmãos, esse melhor, na qual a tradução aqui foi traduzida por melhor na ACF, é uma palavra no hebraico, eu não sei se pronunciarei corretamente, mas toub, palavra que se refere a um bem-estar subjetivo e psicológico. Ou seja, é como se ele tivesse ali encontrado um alívio dentro das suas emoções, que creio eu estavam oprimidas por aquela opressão maligna. E vai dizer que ele se achava melhor, apontando para o aspecto subjetivo, do bem-estar subjetivo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho. E o último aspecto é espiritual, e o espírito mal se retirava dele. Irmão, você pode expulsar demônio louvando ao Senhor.
Nós podemos aqui louvar a Deus de maneira tão ungida, tão maravilhosa, que pessoas podem cair possessas e serem livres sem qualquer ordenação, em nome de Jesus, para que saiam. As pessoas podem ser libertas através do louvor. Ou seja, o louvor tem um potencial tão grande, irmãos, na qual muitas vezes nós desconhecemos e não usufruímos. Por isso que muitas vezes nós nos damos a tratar o louvor com indiferença, como se fosse só um acréscimo, um elemento na qual nós adicionamos ao culto, de maneira que poderia ele não ter sido adicionado. Não, irmãos, o louvor é importante na adoração, deve haver louvor, é indispensável para a adoração, de maneira que podemos expulsar espíritos malignos através de um louvor ungido. E aconteceu isso com Saul, enquanto Davi tocava a harpa, e o espírito mau se retirava dele. Eu vou enviar para o grupo de jovens um vídeo de um cristão, creio eu, de uma igreja liberal, e eu faço questão de dizer que ele é liberal, para que ninguém venha dizer, não, irmão, ele disse isso porque ele é conservador. Não, ele é liberal no sentido de que é meio mundano. E ele é alguém estudioso da música. E ele estava estudando, irmão, sobre as células rítmicas da música, especificamente a do funk. E ele estudando isto, ele aprendeu que o ritmo do funk, que os irmãos devem conhecer, eu não vou precisar fazer aqui, né? Ou posso fazer, por questão só de simulação, esse ritmo aqui, ó. Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá. Esse ritmo, irmãos, ele tem origem em cultos afros, com o objetivo de invocar entidades. O rock, segundo o livro, Os Perigos Traiçoeiros do Rock, o ritmo do rock tem origem em cultos afros, de feitiçaria. E ele vai dizer, irmãos, que, conversando com um conhecido dele, que era um bandista, se eu não estiver enganado, ou era do candomblé, ele perguntando acerca desse ritmo, esse conhecido dele disse que as pessoas passam horas e horas tocando instrumentos de percussão com esse ritmo, de maneira que quando sinca, essa foi a expressão que ele usou, sinca, que sincroniza perfeitamente as batidas, o bichão desce. Os irmãos entenderam porque as pessoas passam tanto tempo batendo tambores até sincar, até entrar na harmonia perfeita, na sintonia perfeita. Todos os que estão batendo no tambor, quando entra, eles vão batendo até chegar lá. Quando chega, aí diz que a entidade desce. E tem muita gente trazendo esses ritmos para acompanhar o conteúdo de louvor nas igrejas. Quem nunca ouviu falar de funk gospel, irmão? Quem nunca ouviu falar de rock cristão? Ritmos que têm origem em cultos afros, e creio eu, ritmos esses que foram inspirados e entregues a homens debaixo de influência diabólica. Foram instruídos acerca de como deveriam fazer, como é que deveriam ser reajustados os elementos do ritmo para que as entidades malignas pudessem descer sobre aqueles que as receberiam. E tem muita gente pegando este ritmo que prepara ambiente para demônios e jogando como fundo de louvor. Aí os irmãos devem imaginar qual é o resultado, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que assim como há ritmos, irmãos, que invocam a presença demoníaca, eu quero dizer que também tem ritmo que invoca a presença do poder de Deus, a presença do Senhor. E eu vou citar para os irmãos um texto aqui, irmãos, que eu sou maravilhado com esse texto. Quando eu falo, eu fico logo entusiasmado. Eu nem sabia e nem lembrava que existia esse texto na Bíblia. Mas, irmãos, quando eu soube, eu não lembro como, eu me maravilhei demais com esta verdade. Abram comigo, irmãos, e os irmãos verão como, assim como há ritmo que invocam demônios, há ritmo que prepara o ambiente para a manifestação da glória de Deus. Abram comigo em 2 Reis, capítulo de número 3, irmãos. Oh, glória! 2 Reis, capítulo de número 3,
verso 10 ao 16. 2 Reis, capítulo 3, verso 10 ao 16. O rei dos Moabitas, irmãos, estava se levantando contra o reino do norte, onde Jorão, filho de Acabe, governava. Então ele pediu ajuda ao rei do sul, de Judá, Jeosafá, para que pudesse juntamente com eles resistirem o exército dos Moabitas. Porém, irmãos, Jeosafá, que era um homem de Deus, não queria começar essa peleja sem antes buscar a orientação do Senhor. E ele vai perguntar, conforme o registro de 2 Reis, capítulo 3, verso 10, então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos Moabitas. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Antes de começar, não tem nenhum profeta do Senhor aqui não, que a gente possa buscar alguma orientação divina dele, por meio dele. Então o texto, irmãos, continua dizendo: então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, aquele que era filho de Acabe, aquele rei pagão, adorador de ídolos: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Agora é onde o negócio fica bom, irmão, verso 15. Ora pois, disse Eliseu, ora pois, trazei-me um músico. Tragam-me um músico, um instrumentista, tragam aí. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor. Irmãos, olha que maravilha, Eliseu foi consultado. Nós queremos a orientação de Deus. Tem algo de Deus aí? Tem. Mas antes eu quero que traga aqui um músico para mim. E vai dizer que enquanto o músico tocava, irmão, a mão do Senhor desceu sobre Eliseu. Para quê, irmãos? Não dava para descer sem músico, não dava. Mas a música, irmãos, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Prepara o ambiente para que a mão de Deus desça e a glória de Deus encha o lugar. Irmão, está seco, está o grupo familiar? Irmão, está seco. Pois chama o músico lá, irmão, e começa a louvar, prepara o ambiente, invocando o Senhor, e tu vai ver que a mão do Senhor vai descer, e alguém vai dizer alguma coisa da parte de Deus para você. Eu imagino lá, ó, Eliseu lá, irmãos, eu fico imaginando Eliseu lá. Vocês querem algo de Deus? Chama a música aí. Eu imagino que ele tocou, irmãos, e a glória começou a, aquela música começou a preparar o ambiente, e eu creio que Eliseu começou a se encher, a ficar maravilhado com aquele louvor, com aquela música tocando. Aí recebeu inspiração divina e teve que dizer: assim diz o Senhor. Assim como um ritmo prepara um ambiente para a descida de demônios, para a invocação de entidades, um louvor bíblico com um ritmo correto vai preparar o ambiente para a descida da mão do Senhor. Que maravilha, irmãos, que ferramenta maravilhosa. É num louvor cantado aqui, irmãos, que o ambiente é preparado para que a glória de Deus desça, para que irmãos sejam cheios do Espírito Santo, para que pessoas sejam curadas. É por isso que é indispensável o louvor para a adoração. Eliseu não precisava não, irmão, daquilo ali não, mas ele fez questão. Eu creio que ele queria uma preparação para receber algo do Senhor. Prepara um ambiente para mim aí, músico, por favor. Porque eu creio que o Senhor vai falar através de mim a vocês. E assim aconteceu, irmãos. O louvor, a música, preparou o ambiente para a glória de Deus.
para a glória de Deus se manifestar. E desde o judaísmo primitivo até o cristianismo contemporâneo, a música foi e é o modus operandi, ou modo de operação de louvor, ação de graças, adoração, exortação e doutrinação. O louvor é uma ferramenta poderosa para firmar, enraizar doutrinas bíblicas no coração daquele que ouve. Eu acredito que Deus usa, irmão, pregadores para colocar a doutrina bíblica no coração do ouvinte, mas eu creio que mais poderoso ainda para fixar a doutrina no coração do que ouve é uma doutrina cantada. Por quê, irmãos? Porque é um conteúdo acompanhado de um ritmo, e o ritmo ele tem poder para alcançar o nosso aspecto físico, psicológico e espiritual, de maneira que o ritmo do louvor, daquela doutrina cantada, faz com que haja uma carga emocional envolvida, e aquilo ali fixe mais fortemente e mais facilmente aquilo que é cantado. E é fácil de provar isso, que aqui passou um dia em frente a uma casa, estava tocando uma música secular, mas aquela música, irmão, parece que impregnou na sua mente. Você quando percebeu como o Cristo estava, sem perceber, cantando a música, misericórdia, meu Deus, está repreendido. Mas o que foi? Você não gosta daquela música. O que fez você inconscientemente estar cantando ela sem perceber? O que fez com que ela fixasse tão fortemente? Possivelmente foi o ritmo musical. Às vezes a letra você nem entende, mas aquele ritmo ali, ele é atrativo, é o que atrai, parece que impregna na mente da gente, porque o ritmo tem esse poder, irmãos. E assim, uma doutrina cantada, o conteúdo acompanhado de um ritmo, pode também impregnar na nossa mente. E sabe quem é que utilizava-se muito disso? John Wesley e Charles Wesley. No livro que eu mostrei para os irmãos anteriormente, A Música na Bíblia, vai dizer a respeito disso, e eu vou também provar biblicamente como a música, ela é um meio de doutrinação que o Senhor estabeleceu e de admoestação dos irmãos para com os outros. Vai dizer assim na página, irmãos, 34. Por exemplo, quando Charles Wesley começou a escrever hinos, todas as igrejas batistas eram aproximadamente o que chamamos hoje batistas primitivos. Não faziam qualquer apelo para que alguém se tornasse membro da igreja. Preste atenção. Naquela época, as igrejas batistas não tinham o costume de fazer apelo. John Wesley tinha. E veja o resultado. Não faziam qualquer apelo para que alguém se tornasse membro da igreja. Não possuíam trabalho de espécie alguma, porque achavam desnecessário. Não tinham qualquer escola dominical para ensinar a Bíblia. Acreditavam que se Deus quisesse salvar os homens, Ele poderia, e os salvaria, sem o auxílio deles. Surgiram então os hinos de Wesley. Muitos batistas frequentavam as reuniões metodistas, aprendiam os hinos que eram cantados e os traziam para as suas igrejas. E vamos ver o resultado. Achavam que era mais agradável cantar hinos. Isso deu-lhes uma oportunidade de se expressarem nos cultos. Esqueceram-se, no entanto, de distinguir o conteúdo dos textos. O povo aprendia os hinos metodistas, ao invés de batistas, e absorvia o conteúdo dos hinos metodistas. O povo aprendia os hinos e absorvia também sua teologia, enquanto os cantava repetidamente. E um louvor cantado repetidamente, com estrofe, também a repetição é um meio pedagógico de memorização. O povo aprendia os hinos e absorvia também sua teologia, enquanto os cantava repetidamente, ao mesmo tempo que os pregadores e os teólogos, de igual modo, denunciavam os sermões e os escritos de John Wesley. Ou seja, eles condenavam as doutrinas de Wesley, mas estavam cantando hinos metodistas, absorvendo a doutrina de Wesley. Não levou muito tempo, irmãos, para o movimento da escola dominical começar a ganhar impulso nas igrejas batistas. Ou seja, uma igreja que não tinha o hábito de escola dominical, cantando hinos que falavam sobre isto, começaram sem perceber a serem encorajados a praticarem a escola bíblica dominical.
Não tem nenhum poder não, irmão, será de influência? De doutrinação? Tem, e vai continuar dizendo. Dentro de poucos anos, Guilherme Carrel tornou-se então o primeiro missionário batista nos tempos modernos, ou seja, os batistas não tinham o costume de enviar missionários, pelo menos esses batistas, creio eu, particulares, calvinistas, que acreditavam na predestinação e na eleição incondicional. Eles não tinham costume de evangelizar, mas após cantarem repetidamente hinos que encorajavam ao evangelismo e às missões, o resultado foi que Guilherme Carey tornou-se o primeiro missionário batista em campo missionário. Ou seja, uma igreja sem missões, sem escola bíblica, após cantar hinos que encorajavam a isso, passaram a ter. Está fraca a escola bíblica dominical lá, irmãos, onde vocês estão ministrando? Que tal cantar louvores ao Senhor que encorajam o estudo bíblico? E eu creio, irmão, que vai ter algum efeito da parte do Senhor. A Bíblia nos mostra isto, que o Senhor estabeleceu também os louvores para ser um meio de doutrinação, de compartilhar doutrina e admoestação. Colossenses capítulo 3, verso 16. Abram comigo. Colossenses capítulo de número 3, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos, ou seja, repreendendo-vos, advertindo-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O apóstolo Paulo está recomendando ao que aos Colossenses? Ensinem uns aos outros, admoestem. Como? Cantando. Cante as doutrinas, cante as advertências divinas, e então vocês vão estar ensinando uns aos outros e admoestando uns aos outros. Então, biblicamente, o louvor, a música deve ser um meio para admoestarmos uns aos outros numa comunidade e também admoestarmos uns aos outros. E aqui é citado, irmãos, 3 meios: salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos são os salmos que nós temos aqui registrado no inário judaico. Os cristãos tinham o costume de cantar salmos. Não era só um costume judaico, também era um costume cristão. E se algum irmão tem interesse em ouvir alguns salmos cantados, eu indico o álbum do Vencedores por Cristo. Eu acho que é o louvor 3 e 4, onde, se eu não estiver enganado, todas as canções desse álbum são salmos ao Senhor. Se eu não estiver enganado, é o álbum louvor 3 e 4, se eu não estiver enganado. Então, salmos são os salmos judaicos. Cânticos são os cânticos que não são salmos, cânticos cristãos, que não estão dentro dos salmos registrados na Escritura. E são esses hinos que nós cantamos, como do Vencedores por Cristo, como do Osés de Paula, como do Grupo Logos. E cânticos espirituais, irmãos, é cantar em outras línguas. É cantar em outras línguas. Cânticos espirituais, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso, se eu não me engano, de número 13, os irmãos podem abrir comigo aí. 1 Coríntios 14, verso 13 ao 15. Diz assim, 1 Coríntios 14, verso 13 ao 15. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, que é orar em línguas estranhas, desconhecidas, mas também orarei com o entendimento, que é com o idioma humano, no qual nós conhecemos, que aqui no nosso caso é o
português. Mas ele vai dizer: cantarei com o Espírito. Ou seja, cantar em língua desconhecida. E cantar com o entendimento. Nós podemos louvar em língua desconhecida, não só orar em língua desconhecida. Que maravilha! E eu creio, irmãos, que se aplica a admoestação e a doutrinação através de cantos espirituais, havendo a interpretação do conteúdo das línguas cantadas. O conteúdo dela é que edifica a igreja. É onde a igreja é admoestada, onde Deus usa um crente cantando espiritualmente, ele próprio ou outro, para interpretar, e o conteúdo sendo transmitido, edificar a igreja. Olha que maravilha. Então o louvor, ele tem esse poder, juntamente com o ritmo, para doutrinar. E aqui eu quero entrar numa questão. A esquerda global sabe disso. E eles estão com o objetivo de destruir a igreja de dentro para fora. E um dos modos é com louvores. Recentemente, uma menina chamada Aimee compôs um hino chamado Evangelho de Fariseus. E eu creio que, acidentalmente, por não se aperceberem, e de fato esse objetivo é entrar sutilmente e começar a difundir doutrinas antibíblicas marxistas. Quem ouviu o hino, vê que fala, daqueles que amam mais o dízimo do que o coração. E ela vai dizer desse sistema. Ela generaliza como que o sistema da igreja sendo um sistema opressor, que quer o dinheiro do povo e não se preocupa com o coração. E numa parte do hino ela vai dizer assim: enquanto em Marajó, João desapareceu, a figura do oprimido, e a Amazônia queima. O que é que ela está ensinando aí? A visão interpretativa do desenvolvimento histórico da civilização marxista, onde ele vai dizer que a história da civilização é a história da luta de classes, o opressor e o oprimido. No louvor, entre aspas, Evangelho de Fariseu, quem é o opressor, que tem um sistema opressor? A igreja. E quem são os oprimidos? A Amazônia que queima, e a igreja não está nem aí, segundo o louvor, entre aspas, e o Joãozinho que desapareceu lá em Marajó. Isso aí ela bota a figura de um opressor e dos oprimidos. Isso aí é marxismo, irmãos. E tira o centro do evangelho, que é ganhar almas para o reino de Deus, e leva o objetivo do evangelho a ser de defender a justiça social, que no catolicismo é conhecido como teologia da libertação, e no meu protestante, teologia da missão integral, onde o foco não é convidar o pecador ao arrependimento e prepará-lo para o arrebatamento da igreja, não. É o evangelho de vamos acabar com a fome, vamos acabar com os pobres, vamos destruir esse sistema capitalista opressor, que enriquece poucos e aumenta a miséria de muitos. Mas esse não é o centro do evangelho. O centro do evangelho é preparar almas para subirem no arrebatamento. A ajuda aos necessitados, irmãos, é um ponto periférico do evangelho, não o centro do evangelho. Nós, porque temos o objetivo de ganhar almas, se preocupamos com o perdido e amamos os perdidos, podemos ajudá-lo em suas necessidades, mas isso não é o centro do evangelho, é periférico. O centro do evangelho é preparar o homem para ir para o céu. E além de ela colocar Marajó lá, como se a igreja tivesse uma responsabilidade com esse necessitado lá, que ela usa a figura do Joãozinho, ainda ela quer apelar para a igreja como tendo uma responsabilidade ambiental. Como se a Amazônia queima, a culpa é da igreja, porque não fez nada. Irmãos, onde é que a Bíblia ensina que o centro do evangelho é responsabilidade ambiental, irmãos? A igreja deve ter uma responsabilidade ambiental de cuidar do ambiente? Sim. A gente deve ser cuidadoso, não pode ser abusador da matéria-prima. É bom ter o usufruir das coisas da terra de maneira consciente. Mas isso aí não é o centro do evangelho, passa longe. Nós queremos é que almas se convertam. E o próprio Cristo diz algo que eu creio que os esquerdistas ficam loucos: o pobre vocês sempre terão convosco. Eu imagino que o esquerdista, quando ouve isso aí, ele fica indignado. Não pode
Não pode, ele está querendo estabelecer o paraíso na terra, onde não vai ter mais injustiça, não vai ter mais pobre, não vai ter mais oprimido, e ele está dizendo que o pobre sempre terão conosco. Não acredito que Jesus é esse. Eu imagino, irmãos, que se que os discípulos ali agiriam como hoje esses defensores da justiça social, que é só uma máscara, que eles não estão preocupados com isso não. Quando sobe a um poder, eles mostram a verdadeira face deles. A justiça social é só um meio de chegar lá. Quando chegou, aí eles mostram que eles não estão preocupados com isso. Pelo contrário, eles aumentam a injustiça social e aumentam a pobreza no lugar onde eles governam. Mas aí, quando aquela mulher traz aquele vaso de alabastro com unguento e derrama sobre Cristo, e era caro, caríssimo. Aí os apóstolos começam a se dignar com aquela mulher. Como pode? Podendo vender e juntarmos dinheiro e darmos aos pobres. Aí Jesus Cristo sabia que o objetivo dele principal era ganhar almas, era salvar homens. Não era estabelecer um paraíso na terra antes do milênio dele, não. O que eles estão querendo instaurar aqui é só com Cristo no milênio, irmãos. Tem que se converter para participar do milênio, senão eles não vão participar não. Não vão participar. Aí Jesus diz: por que vocês molestam essa mulher? Porque ela fez uma obra boa comigo. Os pobres vocês sempre terão convosco. Deixa ela quebrar esse vaso com um de grande valor e derramar sobre mim. Eu mereço isso aí. Sou digno. E o pobre vocês vão ter sempre eles para ajudarem quando vocês puderem e quiserem. Mas deixa essa mulher em paz. Deixa essa mulher em paz. Então aí Cristo mostra que este não é o sentido do Evangelho. E muitos irmãos divulgaram, né, isso. Eu até entendo e não interpreto mal os irmãos que fizeram isso. Mas serve de alerta, irmãos. Que é assim que a igreja começa a absorver doutrinas marxistas. Pega um louvor e joga nos grupos, irmão. Rapaz, que louvor bonito, é mesmo. Tem gente que ama mais o dinheiro do que o coração. E a Amazônia queima. Aí daqui a pouco o irmão está pregando aqui: irmãos, não podemos aceitar a Amazônia queimando, irmãos. Vamos ter que fazer um protesto, convocar o governo para acabar com isso. E quando a gente vê, ele não está mais pregando o Evangelho, está pregando a salvação do ambiente. Está pregando a salvação do ambiente. Aí as árvores não vão para o céu e as pessoas tudo para o inferno, porque mais não pregam o Evangelho e convoca o povo ao arrependimento, porque estão querendo trazer redenção para as árvores, pregando um panteísmo, disfarçado. Mas é assim que entra, irmãos. Vai ouvindo, vai absorvendo, e quando vê, está defendendo isso sem perceber. É o poder doutrinador que a música tem, quer seja para o bem, quer seja para o mal. E o mais interessado nisso é o diabo. E eu estou praticamente encerrando aqui, irmãos. O diabo, segundo a Escritura, dá a entender que era o maestro da sinfonia angelical. E ele foi, irmãos, ungido, separado e criado para este papel de reger os anjos na adoração a Deus, antes da criação do mundo. Nós podemos nos basear, irmãos, isto em Ezequiel 28. Ezequiel, capítulo de número 28. Verso 11 ao 15. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, instrumento de percussão, os teus pífaros, instrumento de sopro. No dia que foste criado, foram preparados. Veja, no dia em que foste criado, foram preparados. É como se a criação de Lúcifer, eu vou usar essa expressão porque é a expressão muito usada para os anjos, né? Estrelas do céu,
E aqui, se eu não me engano, a estrela da alva, Lúcifer, tem essa significação. Dá a entender aqui que no dia em que ele foi criado, essas coisas foram preparadas. É como se ele tivesse sido criado com esse objetivo e um propósito envolvendo o louvor e a música. É como se Deus tivesse concebido a criação de Lúcifer com esse objetivo de alguém servir como maestro. E os instrumentos musicais aqui apontados, de percussão e de sopro, apontam para isso. E eu creio que esse foi o motivador da queda de Satanás. Eu creio que era algo tão espetacular e sublime que ele cobiçou que aquilo também fosse entregue a ele. Eu creio que enquanto ele orquestrava, ele via que era algo tão vislumbrante, excelso, magnífico, que eu poderia dizer que para nós humanos indescritível, e não seríamos capazes de descrever de fato. Ele achou aquilo tão lindo e disse: por que não para mim? Pela posição que ele ocupava, pela formosura, sabedoria e perfeição dele, então por que também não isso para mim? Eu creio que ele também quis ser alvo daquela bela sinfonia angelical. E então foi achado pecado nele, e ele foi lançado às regiões celestiais, e ele trouxe juntamente com ele uma terça parte dos anjos. E com o conhecimento que ele tem musical, irmãos, ele tem investido pesado nessa questão. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele não é nenhum leigo quanto a esse assunto de louvor e música. Ele sabe dos efeitos físicos, psicológicos e espirituais. Ele sabe que ela tem um poder grande de doutrinação e admoestação para o mal. Ele tem formado uma geração com base em canções, em músicas. E eu encerro aqui com a citação de André Fletcher, no livro que eu apresentei para os irmãos na página 35, na conclusão do capítulo, ele vai dizer assim no ponto 6, e veja o que André Fletcher disse em certa ocasião: ouçam, dai-me o direito de compor as canções de uma nação, e eu não me preocuparei com quem faz as suas leis. Lerei novamente: dai-me o direito de compor as canções de uma nação, e eu não me preocuparei com quem faz as suas leis. Por quê? Porque através da composição de canções, as pessoas que farão as leis estarão debaixo da influência daquelas canções e daquele conteúdo que vai interferir nas leis que elas produzirão. Ou seja, eu não me preocupo com quem vai fazer as leis não, desde que eu possa influenciar essas pessoas através da música. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Para que possamos entender o poder influenciador que a música tem, capaz de estruturar uma nação para uma ideologia, para outra, para que ela seja manipulada, manuseada ao nosso bel prazer, dependendo do nível que essa música alcance no coração dos ouvintes. Ou seja, dá-me o direito de compor as músicas de uma nação, e eu não me preocuparei com quem irá compor, escrever, estabelecer as leis. Por isso nós não podemos desprezar o louvor. Ele deve ser bíblico, deve falar de quem Deus é, do que Deus tem feito. O ritmo não deve ser para entreter, mas para inspirar. Irmão, o ritmo de forró é pecado? É adequado? Irmão, o ritmo de reggae, o ritmo de funk? É simples responder essa pergunta. Na Bíblia não diz como deve ser o ritmo, não. Eu não lembro aqui nenhum texto que diga como é que deve ser o ritmo, mas eu respondo essa pergunta com outra. Você quer saber se esses ritmos aí são adequados para o culto? A minha pergunta é: esses ritmos, após você ouvi-lo, vai lhe preparar para ministrar algo de Deus para alguém? Você vai ser inspirado a ministrar algo de Deus para alguém? Quando você ouve forró, após ouvir forró, você está preparado para ministrar a libertação ao que está possesso por demônio? Para curar enfermo? Para pregar o evangelho? Tá não? Pois então esse ritmo não é adequado para o culto. O louvor deve ser para inspirar e não para entreter.
O ritmo musical deve ser para prepará-los para ministrar de Deus. Foi assim com Eliseu. Vocês querem algo de Deus? Pois traga o músico aí. Enquanto ele tocava, a mão do Senhor desceu sobre Eliseu, e ele diz assim, diz o Senhor. Deve ser um conteúdo e um ritmo que prepare os crentes para saírem inspirados, para ministrar aos que estão precisando de ministração. A resposta é: está com dúvida se aquele ritmo ali é adequado? Pergunte: ele vai me preparar para ministrar? Para a mão do Senhor descer sobre mim? Ou vai me preparar para me requebrar? Essa resposta vai dizer se esse ritmo e esse louvor é adequado ou não ao culto. Escolha o que inspira, irmão. Escolha o que deixa você preparado para a mão do Senhor vir, e quando vier você entregar o recado que tem que entregar, e o resultado ser a operação poderosa de Deus naquele lugar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, os irmãos da comissão, por me confiarem esta atividade, e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Queria convidar